No vídeo anterior, você conheceu a estrutura básica da linguagem Ruby, com os tipos de objeto e os operadores mais comuns. Agora você vai conhecer um pouco da sintaxe da linguagem. Quando eu vou aprender uma nova sintaxe, eu gosto de cobrir os seguintes aspectos. Comentários são importantes pois ajudam a manter o código minimamente documentado. Funções são construções que ajudam a organizar códigos. É bom entender como criar funções com e sem argumentos. Imprimir valores durante a execução de um programa é uma forma primitiva, mas extremamente eficiente de fazer debugging. Controles condicionais são fundamentais para organizar o fluxo de execução de um algoritmo. Controles de iteração permitem navegar em elementos de listas, de hashes e executar rotinas múltiplas vezes. Por fim, saber ler e escrever em um arquivo é fundamental para ler muitas entradas ou escrever resultados de um programa de forma persistente. Se você conhecer bem as sintaxes desses itens, você estará pronto para trabalhar com qualquer linguagem nova. Vamos começar analisando a sintaxe de um comentário, que é a mais simples de todas. Sempre que uma linha começar com cerquilha, essa linha será ignorada pelo interpretador Ruby. Veja nesse exemplo a linha comentada. É uma boa prática em Ruby utilizar snake case ao invés de camel case para nomes de funções e variáveis. Snake case consiste em manter o nome inteiro em letras minúsculas e separar palavras com underline. Veja como isso seria aplicado ao nome de uma função e aos seus argumentos. Toda função começa com a palavra def, seguida de seu nome, seguido de seus possíveis argumentos entre parênteses, seguidos de um bloco de código e da palavra end. Este é um exemplo de função que recebe dois argumentos, arg1 e arg2. O valor padrão de arg2 é 3. Isso significa que se esse argumento não for passado, ele automaticamente passará a valer 3. O que essa função faz é calcular o produto de arg1 com arg2 e retornar este valor. Por isso o nome dessa função é product. Vamos ver sua execução no terminal. Produto de 2 vezes 3, 6. De 4 vezes 6, 24. Ou seja, a nossa função faz exatamente o que a gente queria, o produto de dois números. Esta outra função não recebe nenhum argumento, e a única coisa que ela faz é retornar o valor 1000. Por isso o nome dela é 1000. Veja que desta vez não utilizamos a palavra return no fim da função. Essa palavra é opcional e frequentemente não é usada. O último valor calculado dentro da função sempre é retornado quando você a chama. Vamos ver a execução dessa função. Existem duas formas de eu chamar uma função. Eu posso passar o parênteses no fim, ou eu posso simplesmente passar sem o parênteses. Esse parênteses do fim, ele é opcional. Para facilitar a leitura do código por quem ainda não conhece muito bem Ruby, vamos adotar a prática de sempre utilizar este parênteses no fim quando estivermos chamando uma função. Aqui estamos vendo 3 exemplos de como podemos imprimir valores durante a execução de um programa. A função print imprime sem quebra de linha e a função puts imprime com quebra de linha. As duas funções recebem qualquer objeto como argumento e tentam converter esse objeto para uma string. O controle condicional com if e else é feito desta forma. Vamos verificar um exemplo no terminal. Eu criei uma função chamada testStatement, que recebe como argumento um statement. Se este statement for verdadeiro, será impresso na tela esta frase, "This is a true statement". Caso contrário, será impressa a frase, "This is a false statement". Vamos testar alguns argumentos com esta função. Passando o valor true, "This is a true statement". Passando o valor false, "This is a false statement". Passando o valor nulo, "This is a false statement", ou seja, para Ruby, o valor nulo é algo falso.
Passando o valor 0, this is a true statement, ou seja, para Ruby o valor 0 é verdadeiro. Algumas linguagens, como Python, consideram que o valor 0 é algo falso. Em Ruby isso é verdadeiro. E passando uma expressão qualquer, como por exemplo 10 maior do que 5, essa expressão será validada como algo verdadeiro. E o contrário também é verdade, 10 menor do que 5, algo falso. Em Ruby, as únicas coisas que são de fato falsas são o valor nulo e o valor false. Todo o resto será validado como algo verdadeiro. Por exemplo, até mesmo uma lista vazia. Um hash vazio também é algo verdadeiro. O controle de iteração em Ruby é frequentemente feito com o while, desta forma como está na tela. Dentro do laço do while, é possível chamar algumas funções. Next pula para a próxima iteração e não executa o código que vier depois dessa palavra. Redo reexecuta a iteração atual. E break sai do laço. Vamos ver alguns exemplos. Eu criei uma função chamada runAnyTimes. Essa função recebe um argumento n. Ela vai decrementar n até chegar no valor 0 e vai imprimir cada um desses valores. Vamos ver a sua execução. A função executou da forma que esperávamos. Foi decrementando o valor de n até chegar no valor 0. Em Ruby, assim como em diversas linguagens, é possível utilizar construções de iteração com for, mas isso não é muito comum. Praticamente todos os objetos em Ruby possuem algum método para iterar ao longo de seus elementos. Veja nesse exemplo como iterar pelos elementos de um array. Quem já tentou ler ou escrever em arquivos usando Java normalmente fica surpreso quando conhece Ruby. É possível ler o conteúdo de um arquivo com uma única linha de código e escrever em poucas linhas. Vamos ver um exemplo no terminal. Neste exemplo, vamos escrever um arquivo chamado test.txt. Ele ainda não existe e será criado. Inicialmente, eu abro este arquivo com permissão de escrita. W vem da palavra write. Em seguida, eu escrevo neste arquivo o conteúdo This file was created using IRB. Por fim, eu fecho esse arquivo. Agora, eu posso abrir esse arquivo e ler o seu conteúdo. Na variável contents, eu adicionei o conteúdo que está dentro desse arquivo. No meu ambiente do Cloud9, inclusive, eu posso ver o arquivo aqui. E eu consigo ver que está exatamente escrito o conteúdo que eu queria. Neste exemplo, implementamos a função que calcula o enésimo termo de Fibonacci. Para quem ainda não sabe, Fibonacci é uma sequência em que o primeiro e o segundo elementos possuem o valor 1 e os elementos seguintes são calculados somando os dois elementos anteriores. A sequência é 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 e por aí vai. A função que implementamos utiliza a recursão. Vamos ver como foi implementada. Se o valor de n for 0 ou 1, é retornado o valor 1. Caso contrário, retornamos a soma dos dois elementos anteriores utilizando recursão. Essa função aceita como entrada apenas um inteiro maior ou igual a 0. Vamos executá-la no terminal. O primeiro termo de Fibonacci é 1. O segundo termo também é 1. O próximo termo deve ser 1 mais 1, ou seja, 2. Em seguida, deve ser 1 mais 2, que resulta em 3. Em seguida, deve ser 2 mais 3, que resulta em 5. Em seguida, deve ser 3 mais 5, que resulta em 8. Nós também podemos executar para números um pouco maiores. Nós podemos construir um laço com while para executar esta função para diversos números. Vamos ver. A função foi executada para números de 0 até 30. Veja que cresce muito rápido conforme o número vai aumentando. Parabéns! Você chegou ao fim da aula de Ruby.
E eu espero que tenha gostado de conhecer essa linguagem. Se você tiver a oportunidade de usá-la em sua vida profissional, eu tenho certeza que será um programador feliz. Eu me despeço neste vídeo e te desejo boa sorte nos exercícios.